Então, como é que a gente garante que a gente está conseguindo entregar produtos que façam sentido, né, para as nossas usuárias, né? Entendendo bastante sobre elas, entendendo bastante sobre o problema que elas têm, entendendo bastante sobre o contexto onde esse problema acontece. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Produto em Pauta na série Mentorias, né? A ideia aqui é pessoas buscando uma mentoria comigo para a gente conversar de temas que eventualmente podem ser de interesse de mais pessoas. E hoje eu estou aqui com o Carlos Floriani, que diz ser mais conhecido por Flores. Esse é o nome mais comum. Flores, seja muito bem-vindo. Se apresente e conte aí qual o tema, quais os temas que você queria conversar hoje. Fechou, perfeito. Obrigado, Jogo, por me receber. É um enorme prazer estar aqui, né? Um pouco diferente, contando um pouco da minha história de outras pessoas, eu tenho uma história um pouco mais ampla de empreender desde cedo. Então, desde cedo eu acabei empreendendo e depois entrei numa startup em São Paulo, onde eu comecei a encostar em produto. Tive ali a minha primeira atuação em produto. E, logo após eu volto a empreender com gestão de projeto, com produção musical, com toda essa linha de realmente sempre cumprir, né, com requisitos, com tudo que deve ser feito numa entrega de negócios. E no fim eu acabei voltando, né, me estabelecendo na área de produtos, em uma fintech de 2022 até o ano passado, onde realmente eu, eu, eu acredito que fez sentido para tudo que eu passei na minha vida e tudo se juntou, né? Então, desde a parte de empreender, na parte de gestão de projeto, tudo se ligou e eu falei, é produto que eu amo, é produto que eu quero trabalhar, eu acho, para sempre, aí, se possível. Porque a gente gosta de resolver o problema, né? No fim do dia, a gente é bons resolvedores de problema. E atualmente eu possuo duas empresas, né? Uma startup de análise de roteiros e filmes, que a gente conecta aí, que é a empresa, a gente tem uma empresa onde recebe os roteiros de filmes, séries, e a gente conecta esses roteiros com uma análise, com um método criado, e a gente envia, né, esses roteiros tanto para canais quanto produtoras e facilita esse contrato de mercado de acordo com a avaliação desse método também. E uma segunda empresa que eu tenho é uma empresa de consultoria de Products as a Service, onde eu estou atuando hoje com uma empresa de dados de marketing, e aí o principal cliente é o Boticário, que hoje a gente está atendendo, e uma empresa de cartões benefícios e premiações para empresas. Então, também beirando ali a parte de fintech, mas bem mais de benefícios, etc. E é incrível como em ambas a gente tem ali equipes muito enxutas, equipes muito focadas com inteligência artificial já rodando. Então a gente já está ali atuando com agentes, atuando com frameworks de validação de front-end, validação de back-end. E no cenário atual eu tenho visto assim que a gente está com uma grande dificuldade e uma amplitude de possibilidades. Personas onde quem acessa o produto não é mais um range limitado que antigamente a gente tinha, né? Pô, a gente tem uma persona de 20 a 30 anos. Não, hoje um produto está englobando todo o range de uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha, uma pessoa ali de médio também. E a gente e aí, como na pesquisa mundial de desenvolvimento humano, publicado no ano passado, que é um dos estudos que eu venho me baseando bastante, a gente está tendo uma sociedade, ao mesmo tempo, bem mais cansada, com menos percepção de valor nas tecnologias que a gente está entregando, e até mesmo sem a possibilidade de avançar muito, porque elas não se sentem capazes de evoluir tanto que nem a gente talvez evoluía antigamente. Pô, a gente tinha algo novo, a gente era curioso e ia para esse caminho. E hoje eu tenho visto muito do futuro usuário não é só aceitar que não é possível mais
se atualizar, como eu também já estou sendo esse usuário. É impossível acompanhar tudo que se lança, é impossível ver todos os aplicativos sendo lançados. E aí a gente entra na pergunta que eu tenho, que é como conseguimos prever o futuro em 2026, né? E aqui a gente pode falar de roadmaps que mudam cada vez mais rápido. A gente está num roadmap de 3 meses, já acho que já está saindo do contexto. A gente tem aqui a dependência de satisfação do cliente, que pode entregar um verdadeiro valor. E será que nosso usuário ainda não sabe como o sistema deve funcionar, como Steve Jobs falava antigamente, ou hoje em dia ele já sabe o que ele quer, né? Então eu lembro muito desse papo, né, que o Steve Jobs sempre falava de o usuário não sabe o que é. Pô, a gente está, eu acho, numa outra época onde ele já começa a ter mais razão no que falar e colocar um pouco mais de opinião e negócio, né, do seu próprio cliente. E a gente vem de um lugar, de uma sociedade onde satisfazer o cliente era prioridade até então, né? Então, eu acho que nesses 3 pilares, roadmap, de satisfazer o cliente atual, né, que vem mudando muito, e, e como é que a gente faz essa ligação de tudo, né? Então, acho que além disso aqui tudo, daqui para frente, como é que a gente pode viver, né, a área de produto, negócios, eu acho que num todo, sabe? Bons temas aí. Acho que prever o futuro, acho que todo mundo quer, né? Prever o futuro, todo mundo quer, porque realmente enfim, até com as coisas que estão acontecendo agora, né? Fora do mundo da tecnologia, dentro do mundo da tecnologia, fora do mundo da tecnologia também, essas guerras que estão estourando e tal, né? Dá um pouco de aumenta o nosso nível de ansiedade, né? Mas assim, eu não faço a mínima ideia de como prever o futuro. Assim, é bastante complicado a gente conseguir, né, ter a gente tem chutes, né, guesses, né, tem uma ideia do que pode ser. Se as coisas continuarem desse jeito, pode ser que vá por aqui, né? Mas eu prefiro, ao invés de fazer algum tipo de previsão, né? Eu prefiro voltar sempre para o básico da gestão de produtos. Eu acho que isso deveria estar nos norteando sempre, né? É, Poxa vida, o que a gente faz em gestão de produtos? Qual que é o papel da gestão de produtos? O papel da gestão de produtos você mesmo falou, resolver o problema das nossas clientes, de um grupo de pessoas ali, né, que eventualmente vão virar nossas clientes, por meio de tecnologia, né, esse elemento é extremamente importante, de uma maneira que gere impacto, resultado para a empresa que é dona do produto. No final das contas, gestão de produtos é isso, voltando ali para o cerne da definição, a gente está falando disso. Então, como é que a gente garante que a gente está conseguindo entregar produtos que façam sentido, né, para as nossas usuárias, né? Entendendo bastante sobre elas, entendendo bastante sobre o problema que elas têm, entendendo bastante sobre o contexto onde esse problema acontece, entendendo bastante qual é a motivação que essas usuárias têm para ter esse problema resolvido, entendendo bastante a disposição que elas têm, né, de buscar uma solução para esse problema, né? Tudo isso ajuda a gente a construir uma solução melhor. Então, a minha recomendação sempre é voltar pro básico ali do conceito de gestão de produtos, né? Às vezes a gente acaba complicando um pouco, né, a nossa vida, pensando nesses montes de frameworks, enfim, e eventuais até frases de efeito, né, de pessoas que a gente admira, né, o Steve Jobs, o cliente não sabe o que quer. Poxa, é uma frase interessante, né, o Henry Ford falava também, mas, assim, eu tendo a discordar um pouquinho, assim, a frase é boa como frase de efeito, mas eu tendo a discordar um pouquinho, assim, o cliente, ele sabe o que ele quer ter o problema dele resolvido. Assim, isso, se ele não quiser ter o problema resolvido, não vale nem a gente começar a pensar em desenvolver um produto. Então, o primeiro passo é ter clientes que têm problemas, que querem ter esse problema resolvido, né? O que acontece, da onde essa frase vem, é que eles querem ter o problema resolvido e muitas vezes eles acham que sabem qual é a solução, né? As nossas clientes sabem
ou acham que sabem qual é a solução. E aí é nosso papel, como pessoas de produto, falar: legal, faz sentido essa sua ideia de solução, mas me conta mais, né, sobre o seu problema, né, quando que ele acontece, quando que ele é pior para você, por que que você quer ter esse problema? Ou seja, a gente tem que voltar ali para o entendimento do problema, porque o nosso papel como time de desenvolvimento de produto é, dado um determinado problema, encontrar possibilidades, caminhos de solução para implementar aquela que faz mais sentido para a gente, né? Então, eu acho que assim, independente desse mundo acelerado todo que a gente está vivendo, esse cerne de gestão de produtos não mudou e não vai mudar. Assim, resolver problema da cliente continua sendo a essência. O que está mudando é que está ficando cada vez mais fácil, né? A IA está ajudando muito nas questões operacionais de gestão e desenvolvimento de produto, né? Parte de código, todo mundo está falando, realmente está muito mais fácil fazer código hoje em dia com essas ferramentas novas. Mas tomar decisões de arquiteturas ainda é algo que nós humanos vamos fazer. Na parte de gestão de produtos, né? Conversa com o cliente, né? Fazer sumário ali, fazer insights, fazer um resumo, né, dos achados ali, né? Tudo isso são coisas que a IA facilita demais a nossa vida, né? Ajudar a gente, eu gosto muito de usar a IA como thinking partner, né? Como um parceiro ali para você trocar ideias, né? Eu estou pensando nessas três possibilidades aqui, conta para mim prós e contras de cada uma delas, né? Então, ajudar muito a aprofundar ideias, enfim, a desenvolver melhor as ideias. Mesma coisa vale para design, né? Para product design, né? Ficar no desenho, né, da tela, ou desenhar o fluxo de interação, por si só, são coisas que cada vez mais a IA vai conseguir fazer melhor. Eu acho que o nosso papel, cada vez mais, como time de desenvolvimento de produto, é voltar para o core ali. A gente está resolvendo um problema da nossa cliente por tecnologia, de uma maneira que gera impacto para a empresa, né? Quais decisões que a gente tem que tomar? O que a gente vai construir? Por que isso aqui faz sentido a gente construir, né? Isso continua sendo uma decisão nossa, né? Eu me lembro uma vez que eu estava com uma cliente, eram três pessoas engenheiras ali, e elas resolveram fazer com vibe coding um sistema interno ali, um sistema interno X, enfim, não vem ao caso qual era o objetivo do sistema interno. Mas eram três pessoas engenheiras, com um background de engenharia. E elas falaram: não, putz, com vibe coding vai ser muito fácil, a gente vai desenvolver isso aqui em um fim de semana, né? Aí passou um fim de semana, passou uma semana, passou duas, passou um mês, passou 2 meses, eles não terminaram de construir. Aí depois eles conversando comigo falaram: Joca, acho que faltou aqui, né, acompanhando, né, o que você escreve sobre produto e gestão de produtos, faltou ter a visão de produto. A gente queria construir qualquer coisa com Vibe Code e aí saiu construindo para substituir uma ferramenta que existia, mas a gente não tinha clareza do problema que a gente estava resolvendo, para quem que a gente estava resolvendo, por que era importante. Então, eu acho que o básico ainda é essencial, mesmo com enfim, vendaval que a gente está vivendo, né, de AI, de tecnologias que aceleram, né, barbaramente aí o desenvolvimento, né, e a criação de produtos. O básico continua sendo essencial, decidir o que construir. Como que a gente decide o que construir, né? Essas decisões são decisões inerentemente humanas. A AI é uma excelente thinking partner para ajudar a gente a tomar melhores decisões. A decisão, em última instância, é nossa, né? Então eu enxergo isso. E falando em termos de previsão de futuro, eu prevejo que isso nunca vai deixar de ser o core de gestão de produtos. Isso sempre vai ser, né, decidir o que fazer, né, sempre vai ser o core de gestão de produtos e aquilo que nós humanos devemos fazer e devemos continuar fazendo para sempre. Pô, muito legal, muito legal. Eu acho que eu trouxe essa provocação para a gente entrar bem nessa linha de o core é algo que eu vejo que em todos os locais que eu venho atendendo e o motivo da empresa do Product as a Service, ela está sendo bem em cima disso, onde eu venho trabalhando, onde a gente tem empresas onde a minha maior dificuldade está sendo implementar esse core de produto ainda, essa visão do produto. Então,
além de, entre aspas, prever e tomar decisões para o futuro, a gente ainda tem um core muito mal disseminado do que é a área do produto, né? É sempre uma empresa busca uma equipe de desenvolvimento. E às vezes nessa equipe de desenvolvimento não existe uma pessoa do produto que vai entender o core da empresa, né? Então, ou o core do produto. E eu acho que pontos muito importantes, né? Que você me trazendo isso, dá para sentir que realmente talvez mostra o quão, talvez até mesmo pela minha geração de estar vindo com uma aceleração muito grande, a gente esqueça de olhar um pouco ainda para o core. Por mais que eu já tenha mais de 7 anos de projeto, 10 anos de que liga ali empreendedorismo, gerir um projeto, uma administração, tudo ainda para mim começa um pouco no Golden Circle, né? Do por que estamos iniciando algo, por que, como vamos fazer, o que iremos fazer, né? É, então isso tudo ainda passa assim despercebido no meu dia a dia e um dos e pelas empresas que ainda não tem uma maturidade de tecnologia e se não tem uma maturidade de tecnologia ainda não chega num patamar de inteligência artificial, né? Então a gente está falando de uma maturidade até nível país, né? Posso colocar ou empresas mais ligadas ao interior, não de uma capital, elas acabam ainda tendo muito essa linha, né? E eu acho que uma das dúvidas que surge, né, perante a isso, e eu queria trazer a gente, eu acho, de volta mesmo para essa base, é como que você está vendo a tomada de decisão? E eu, por mais que eu use muito inteligência artificial, como você usa, né, para tomada de decisão? Como é que você está usando para a gente facilitar essa tomada de decisão para as empresas? E se hoje já mudou um pouco dos frameworks criados antigamente para essa nova era, sabe? Assim, obviamente que, né, eu comentei um pouco ali, né, obviamente na parte de desenvolvimento, de engenharia, o uso de AI está bem óbvio, né, está bem, tá todo mundo acompanhando o curso, Lovable, Replit, todas essas ferramentas, todas Cloud Code, etc, né. Agora, do lado de produto, acho que tem muita coisa que dá para a gente fazer que nem precisa de uma ferramenta específica. As ferramentas de LLM que existem hoje em dia já ajudam demais da conta, né? Então, comentei ali, você pegar dados ali de entrevistas com o usuário, né? Reconhecer padrões nessa análise qualitativa, né? Em vez de um humano fazer esse trabalho, né? De ler todas as entrevistas, as transcrições das entrevistas, né? E aí esse humano fazer a enfim, encontrar os insights ali, isso tudo a IA faz com muito mais rapidez e qualidade, inclusive, né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo também é pegar dados de utilização do produto, né? Se você tem um produto bem tagueado, inclusive muitas dessas ferramentas hoje já utilizam agentes de AI que tiram insights para você. Então, esse é outro ponto bastante interessante, né? Tem algumas ferramentas que vem vídeo de utilização de produto ali, né? Você vê horas e horas de gravação de vídeo de utilização de produto e conseguem definir padrões ali. Poxa, o usuário está tendo dificuldade de encontrar onde faz XPTO dentro do produto, né? Tudo isso são ferramentas que ajudam demais. Assim, eu tenho visto muitas ferramentas que ajudam exatamente nesse trabalho de diagnóstico mesmo, né? De discovery mesmo, né? De entender o que está acontecendo com o produto e te dar boas opções, inclusive, de próximos passos. Algumas opções nem têm tanto sentido assim, outras são boas opções, opções bem dadas. Então, de novo, entra o senso crítico, né, da pessoa humana ali, né, no loop, né, no circuito. Mas eu vejo cada vez mais essas ferramentas ajudando muito. Em um produto ali, enfim, de uma cliente, ela usa o Amplitude, né, que é uma ferramenta, enfim, de analytics ali, e ela evoluiu um monte essa ferramenta. Hoje em dia essa ferramenta
da época que eu usava, enfim, há 4, 5 anos atrás para hoje em dia, ela evoluiu demais, e já traz um monte de insights. Fala, olha, eu analisei vários vídeos aqui, fiz playback de vários vídeos aqui de utilização do produto, encontrei esses pontos cegos aqui, tenho essa lista de insights aqui, então tem vários agentes ali que já entregam muita coisa pronta dessa análise, né, de dados ali do produto para ajudar nas decisões mais estratégicas ali. Então é isso que eu tenho visto de forma geral. Pô, legal, legal. Eu realmente vivi a época de ficar analisando uma amostragem de vídeos no Amplitude, que eu ia passando vídeo a vídeo falando, não, olha, tá com dificuldade aqui. Pra mim já foi mágico na época quando implementaram o mapa de calor, né? Quando já tinha um mapa de calor ali pra ajudar a gente, né? Então, hoje eu venho usando muito o Amplitude em si, mas eu acho que ainda não disseminou tanto na área de produto a utilização não digo que não disseminou, mas onde a gente, a parcela de onde eu trabalho, ela não é uma parcela de empresas onde tem um budget tão alto para a gente poder botar um time específico que vai olhar para isso, um time específico onde vai ver, né? Então, a gente está falando de um cenário mais de startup, um cenário onde eu tenho mais esse perfil de produto, gosto de trabalhar mais com o perfil de startup do que grandes empresas, né? Então, se eu for trabalhando, sempre vou querer estar ou em partes de pequenas empresas para trazer esses novos insights e trazer o conhecimento de ter essa celeridade, né, de transformação. Então, quando a gente está falando, os pontos é como é que a gente joga, né, nesse mesmo patamar com empresas por exemplo, o iFood cria a própria IA, né? O iFood que cria a própria, ou outras empresas que trabalham com sua própria IA. E que nem tu trouxe, a gente tem uma. Eu converso com engenheiros, etc. E hoje eles não botam mais mão em código, em grandes empresas, né? Grandes empresas. Pô, tem grandes empresas que automatizaram todo o processo já. Hoje eles só são revisores dos processos. Então, tá bem definido. Será que ainda não. Só que eu ainda não vejo a área de produto bem definida, né? A gente tem. Por mais que a gente vai seguir um Triple Diamond lá, ou fazer toda a parte lá de Double Diamond, etc. Eu acho que ainda não está bem definido as etapas, né, de cada uma daquela etapa do Double Diamond, como é que a gente pode operar em cima de uma inteligência artificial, né? Eu ainda vejo que tem um pouco desse gap, dá para a gente utilizar para ajudar, mas eu queria entender, por último, acho que até dando esse aval, daqui para frente a inteligência artificial já começa a estabelecer de ter mais dados, né, de ter mais informações para nossa área do que um todo. Talvez a gente tenha que entender mais tecnicamente tudo. Você vê que essa transformação de podemos transformar a área de engenharia de dados e produto em uma coisa só, ou você ainda vê que as duas áreas ainda têm seus cores, que ainda têm seus princípios. Talvez você já tenha respondido um pouco disso na primeira pergunta, mas eu queria só trazer esse reforçamento para a gente, para entender como é que você vê, né, a tríplice de Product Design, produto e tecnologia, né, que hoje ela está um pouco mais disseminada aí com a entrega de valor. É, eu ainda vejo assim extremamente importante ter os três papéis. Assim, acho que os três papéis eles têm perspectivas diferentes, né, do processo ali de desenvolvimento de produto. A gente precisa dos três papéis para a gente de fato conseguir construir produtos que fazem sentido e cada um olhando, né, o seu lado. É claro que assim já ouvi gente comentando com essas ferramentas todas de AI, produto agora quer também fazer código e quer fazer design. Pessoa de design também quer fazer código e acha que entende de fazer produto. E pessoa de engenharia acha que não precisa mais de produto e não precisa mais de design, porque as ferramentas já resolvem boa parte disso. Mas eu ainda percebo a importância de ter os três papéis e as três perspectivas mesmo. Os três olhares são olhares distintos, né? Produto
muito conectando ali com o negócio, né? Assim, de fato, trazendo impacto para o negócio, né? Gerando resultado para o negócio, né? Design, product design, bastante conectado no usuário, na facilidade, né, de utilizar o produto, de entender o produto, e engenharia transformando aquele produto em algo real mesmo, né, que faça sentido, escalável. Então eu continuo enxergando os três papéis extremamente importantes, não dá para prescindir de nenhum deles. É, Isso que foi papo quente, né? Nos grupos de produtos nesses últimos dias, sim, por sim, sinal, sim, né? sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu enxergo como extremamente importantes os três papéis. Enfim, eles podem eventualmente até ser cobertos pela mesma pessoa. Normalmente a mesma pessoa de produto tem um mínimo senso ali de design, de usabilidade. Então, num produto incipiente até dá, né? Mas assim, mundo ideal é legal ter os três papéis e ter pessoas ocupando esses três papéis ali. Os três papéis, assim, tem que existir, assim. Agora, ter pessoas ocupando esses papéis, eventualmente pode ter situações em que uma pessoa pode ocupar dois papéis, mas o mundo ideal seria ter pessoas distintas ocupando cada um dos papéis. Mesmo com as ferramentas de IA, ainda é preciso o senso crítico do humano para tomar as decisões de design, decisões de engenharia e decisões de produto, né? E para tomar decisões, você precisa ter a experiência, né, de viver aquela função durante algum tempo, né? Você não começa numa função e sai tomando decisão por conta própria, né? Então, eu enxergo bem importante ter pessoas nas três funções. Legal, legal. E é muito interessante ver que nos debates que eu tenho no dia a dia da empresa, por mais que a gente tenha equipes enxutas, que nem eu trouxe ali, de ter uma pessoa pelo menos para cada função dentro da área, de cada área de serviço, a gente, a gente vem debatendo exatamente sobre a responsabilidade da bandeira que tem que se levantar em cada uma dessas funções, né? Pô, a segurança de um código, como eu venho de fintech, eu bato muito, né, na segurança de uma estrutura, de uma arquitetura, de linguagens que são utilizadas, é, da regra de negócio, né, que a gente que tem, né, no meio entre produto. E a função do design, ela ainda está bem presente em quesito de usabilidade. Então, pelo que você traz, né, eu acho que eu ainda é um mercado um pouco mais distante o meu do product design. Eu sou bem mais um PM, sempre fui um PM mais técnico. Eu mesmo já antes da IA já fazia alguns deploys ou derrubava alguns bancos por aí, né? Mas eu acho que o product design também vai ter que se adaptar muito, né? Tava conversando hoje mesmo com um grande amigo que gerou design system inteiro lá no Figma hoje, com a expertise dele já e enviou para um cliente para a equipe dele automatizar com inteligência artificial lá, né? Então, eu acho que é muito essa linha que tu trouxe é realmente muito interessante, que os três papéis eles seguem tendo uma perspectiva diferente, né? Sim, sim, é bem por aí mesmo. Muito legal, cara. Bacana. Acho que a gente cobriu bastante assunto. Não sei se tem mais algum outro tema que você queira tocar. Cara, eu acho que a gente passou por tudo que eu teria aqui de temas hoje também, do que eu preparei aqui pra gente conversar, porque eu sei o quanto é valioso também o teu tempo, João, que eu acho que é um prazer estar aqui conversando contigo, tá trocando esse momento aqui, porque realmente dá pra ver essa percepção de como voltar para os princípios. Às vezes vale mais a pena e voltar olhando com as ferramentas, agregando, do que a gente entrar, né, nas ondas que vêm, né, pelo mercado. Então acho que foi de grande aprendizado esse tempo, de verdade. Assim, eu acho que muitas vezes a nossa ansiedade a gente debate em muitos grupos de produtos sobre tudo, né? A ansiedade do e agora, para onde é que a gente vai, quais ferramentas utilizam. Então a gente tendo uma gama enorme de ferramentas
olhar para o passado e olhar para o princípio das áreas é uma coisa que a gente esquece às vezes no nosso dia a dia. De verdade, assim, eu acho que a gente acaba se desconectando, né, do que é a raiz para olhar para o futuro e às vezes o futuro pode estar ali um pouco no passado, né, vamos dizer dessa forma. É isso aí, é olhar pro core mesmo, o core de gestão de produtos. Poxa, Flores, muito obrigado aí por ter topado participar. Agradeço. Espero que essa conversa aí seja útil para várias pessoas. E você aí que assistiu, que curtiu, dá aí o seu like, né? Aquela coisa, compartilha aí, conta para as pessoas. E se você tiver vontade de participar também, vai ter o link aqui embaixo, né? No episódio tem o link aí para marcar na minha agenda. É só marcar na minha agenda e a gente faz esse papo aqui. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu! Fechou. Valeu. Tchau.